Êxodo capítulo 15. Êxodo 15, a partir do versículo 22. Repetindo, Êxodo 15, a partir do 22. E antes da gente ler, vale a pena fazer mais uma oração. Nós vamos orar mais uma vez. Sentados mesmo, vamos curvar a cabeça, fechar os olhos e orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu santo nome, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Estamos aqui, Senhor, para meditar na tua palavra. Fala conosco, por favor. Ilumina-nos para entender a tua palavra. E que essa noite haja salvação nessa casa. Rogamos por nós e por nossos familiares. E também rogamos pelas pessoas que moram aqui em Guarulhos. Os que moram aqui do lado direito, do lado esquerdo, os que moram na frente, os que moram atrás. Oramos por todos que moram aqui. Sejam católicos, sejam espíritas, sejam evangélicas, sejam muçulmanas, sejam pessoas de outras religiões ou denominações, sejam ateus, sejam jovens, adolescentes, não importa, sejam pessoas de rua, sejam pessoas famosas ou anônimas, nós rogamos a tua bênção sobre todas elas. E que essa mensagem hoje nos aproxime mais de ti e também do céu. Em nome de Jesus, amém. Amém. Êxodo 15, de 22 a 27, diz assim: Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto, e não acharam o que, pessoal? Água. Afinal, chegaram a um lugar por nome Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram águas como? Exatamente. E por isso o nome que recebeu é Mara, significa amargo. 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou. Olha o que o Senhor mostrou. O que o Senhor mostrou para ele? O que tem a ver a árvore com água, com sede? Ok, ele mostrou uma árvore. Deus é Deus, ele mostra o que ele quiser, né? Então diz aqui, verso 25. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. E aí Moisés lançou essa árvore aonde? Nas águas. E as águas se tornaram? Uai! Como diz o mineiro, que estranho, não é? Deus mostrou uma árvore, Moisés pegou a árvore, colocou a árvore na água, e a água que era amarga virou o quê? É demais esse negócio. Alguém fala assim: é por isso que eu não vou nas igrejas. Está vendo o que vocês estão falando da igreja? Está me chamando de ignorante? Calma, vamos chegar. Verso 25. E as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvirem atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizerem o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, daquelas que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Amém. 27 e último. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto das águas. Que história interessante, não é? Algumas pessoas perguntam assim, né? Será que essa história existiu mesmo de fato, né? Será que isso aqui é uma história verdadeira? Sim, é uma história verdadeira. E só para vocês saberem, agora em janeiro eu estive nesse lugar. Em janeiro eu fui como capelão de uma caravana para a Terra Santa. Janeiro é o período das nossas férias, e uma empresa aqui de São Paulo, que não é da igreja, nada da igreja, uma empresa secular, fez uma caravana para lá e me conheceu através de algumas pessoas. A empresa me telefonou e falou assim: pastor, quando que suas férias? Eu falei: janeiro. Quer ser o capelão de uma caravana para Israel? Eu peraí, deixa eu consultar aqui a minha chefe, que é minha esposa. Aí consultei minha esposa, ela falou assim:
fechado. Então nós fomos para Israel para ser o capelão, para fazer os sermões para essas pessoas. E um dos lugares que nós passamos foi esse lugar aqui, as águas de Mara. Deixa eu explicar para vocês. Nós fizemos o caminho do Egito, fizemos o caminho do Êxodo. Começamos pelo Egito e fizemos todo o trajeto que a Bíblia fala do Êxodo até a Terra Prometida, até Jerusalém. E essa região chamada Águas de Mara fica nesse caminho do Egito em direção a Israel. Porque, como diz o próprio texto, Israel saiu do Egito, da escravidão egípcia, e estavam caminhando pelo deserto. Depois que atravessaram o Mar Vermelho, andaram 3 dias e não acharam água. Vocês viram aqui o relato. 3 dias no deserto, depois que passaram o Mar Vermelho e não acharam água. Então, esse local que eles acharam água, fica nesse deserto. Sabe que deserto que é esse? É o que a gente conhece como Saara, o famoso Saara. Então, esse oásis, ou essa fonte chamada Mara, fica justamente nesse caminho do deserto chamado Saara. Bom, vamos entender bem essa história aqui, para você saber por que da árvore, por que da água amarga, por que ela se tornou doce, por que tinha 12 fontes de água, por que 70 palmeiras, por que essa experiência no caminho, por que tudo isso? Bem, para entender isso aqui, eu queria convidá-los a pensar comigo na história do Êxodo. O povo de Israel foi levado para o Egito como escravo. A maioria aqui sabe da história, e talvez se um outro não tem conhecimento da história, eu vou fazer um pequeno resumo, para entender o sermão. O povo de Israel vivia no Egito como escravo. O Egito foi no passado o que hoje são os Estados Unidos. Só para ter uma ideia, hoje o mundo depende dos Estados Unidos, né? A língua oficial é a língua inglesa, o dinheiro tem mais valor, que domina, é o dólar. Os filmes mais vistos do mundo são os filmes americanos. As músicas mais ouvidas do mundo são as músicas americanas. Tudo que acontece nos Estados Unidos influencia o Brasil, influencia o mundo inteiro. Então, no passado, quem era assim, quem tinha esse domínio todo, era o Egito. Houve um tempo que o Egito tinha esse domínio. Já ouviram falar aquela história das vacas magras e vacas gordas? Então, isso aconteceu no Egito. Foi uma das revelações de Deus para mostrar que o Egito passaria por um período de escassez e um período de fartura, e que o mundo inteiro ia depender do Egito, mostrando a pujança, o domínio, o crescimento econômico, a capacidade comercial do Egito. Então, nesse período aí, Israel estava no Egito como escravo. Por isso que também prosperava, né? Porque tinha escravo, não pagava nada e tal, e esse pessoal trabalhava o tempo todo para eles. Bom, essa escravidão durou muitos anos. A Bíblia diz que a duração da escravidão passou de 4 séculos. Você sabe, 4 séculos é muito tempo. É mais de 400 anos de escravidão. Então, durante esse período de escravidão, o povo de Israel sofreu uma influência muito grande. Eu queria que vocês prestassem atenção agora nesse detalhe. Quando a gente fala em escravidão, a gente pensa geralmente no escravo apanhando, as mãos calejadas, os pés sangrando, não é? Alguém batendo neles, forçando o trabalho. Claro, tudo isso existiu com eles. Isso também era escravidão. Mas eu queria dizer para os irmãos que a escravidão vai além disso. Se a escravidão fosse só isso, daria para recuperar o escravo mais rápido. O problema é que a escravidão não é só física. A escravidão também é psicológica, é também emocional, é também espiritual, é também cultural. Então entenda que a influência da escravidão na vida de Israel não foi só uma influência física, foi uma influência psicológica. Mexeu com isso aqui, e você sabe, quando mexe com isso aqui, dá depressão, né? A pessoa quer morrer, ninguém mais quer viver, é uma angústia, é um negócio terrível. Então a escravidão, ela deixa marcas, entende? E essas marcas, muitas vezes, elas perduram até o fim, até a morte, não sai, entende? Então a escravidão que Israel viveu foi algo muito forte. A influência foi física, foi mental, foi psicológica, mas também foi cultural, porque Israel estava correndo o risco de perder a própria identidade, uma vez que estava em outro país. Então muda o alimento,
muda os costumes, não é? Muda tudo. E com o tempo, a influência da religião pagã vai dominando a religião de Israel e vai influenciando a religião. Por isso que até hoje a gente fala assim, você tem que sair do Egito. A gente usa essa linguagem ainda hoje, sair do Egito, porque o Egito se tornou símbolo do paganismo. Não é, quando a gente fala em Egito hoje, não estamos falando mal do país do Egito, é só um adjetivo, tornou-se um adjetivo para mostrar a situação que o pecado nos coloca. A gente usa hoje como uma ilustração, mas isso que eu estou falando aconteceu de fato, a escravidão de Israel lá no Egito, entende? Então tudo isso durou muitos anos, e Israel, irmãos, estava numa situação tão delicada, tão difícil, que até mesmo a promessa de Deus já era assim questionada. Talvez eu esteja falando aqui hoje para alguém que já questiona as promessas de Deus. Talvez você está aqui sentado e você é um daqueles que já questiona o que está na Bíblia. Você já não crê mais como cria antes. A escravidão faz isso com as pessoas, faz você duvidar da palavra de Deus, faz você duvidar do que Deus falou. Israel tinha uma promessa. Sabe qual era a promessa? Que Deus mandaria o libertador, Deus mandaria o príncipe libertador. Era a promessa. Eu também e vocês temos uma promessa. Sabe qual a promessa de Deus para nós? Que Jesus em breve voltará. E você sabe que muitas pessoas já não creem mais que Jesus vai voltar, e já nem vibram mais com essa mensagem, porque as pessoas dizem assim, desde que eu nasci falam esse negócio e até hoje não aconteceu nada. Desde que falam assim, eu estou na igreja há tantos anos, desde que eu me entendo por gente, falam que Cristo vai voltar, agora vai, e não vem. Então a tendência é você perder essa fé, é você perder essa esperança. Israel esperava a vinda do príncipe libertador, e por causa da escravidão e o passar do tempo, e a promessa não se cumpria, então eles começaram a viver essa angústia e essa interrogação. Será que Deus está nos ouvindo mesmo? Será que esse libertador vem ou não vem? Será que Deus pelo menos está ouvindo a nossa oração? Será que Deus pelo menos sabe que a gente é escravo aqui? Será que Deus sabe que você mora em Guarulhos? Será que Deus sabe que você mora em São Paulo? Será que Deus sabe como está teu casamento? Será que Deus sabe como é que está o seu filho ou a sua filha? Será que Deus sabe como está a sua saúde? Será que Deus conhece as suas angústias? Será que Deus sabe as suas lágrimas? Será que Ele acompanha aquelas madrugadas terríveis que a gente não consegue dormir? Ou será que Deus está ocupado com coisas maiores e não tem tempo para observar esses detalhes? Irmãos, eu queria dizer também que o nosso Deus é um Deus pessoal, é um Deus próximo, é um Deus que chega mais perto, é um Deus que está perto, é um Deus que está na sua casa, é um Deus que está no quarto, na sala, na cozinha, é um Deus que está no banheiro, no escritório, no carro, na casa, é um Deus que anda com você. Deus está com você. Ei, olha aqui para mim, Deus está com você, diga amém. Amém. E isso que eu estou falando é fato, isso não é boato. Quem está falando para você é um pecador igual a você, eu sou um pecador igual a você, eu posso falar isso. Deus está comigo e está com você. Só que a escravidão que o pecado nos coloca, muitas vezes nos leva a questionar isso, a duvidar disso, e às vezes você duvida sem perceber, entendeu? É um negócio, não é assim, é terrível esse negócio. Então Israel foi sendo envolvido com isso, até que um dia Deus cumpriu sua promessa. Moisés estava apacentando o rebanho do sogro lá no deserto. Deus apareceu numa árvore. Olha a árvore, não é essa aqui da história não, essa é outra. Essa que Deus apareceu na árvore era a sarça, que era uma árvorezinha pequenininha, típica do deserto. Aí Deus apareceu lá, lembra também desse episódio, né? A sarça estava em chamas, mas não se consumia, porque era Deus que estava lá. Moisés foi até lá, Deus falou com ele, falou, tira o sapato dos pés, porque aqui é terra santa. Falou com ele, falou assim, Moisés, eu vou me apresentar, ok? Eu sou o seu Deus. Moisés falou assim, uau, o Senhor é o meu Deus? Sim, eu sou o seu Deus.
mas eu sou o Deus do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, do seu bisavô, da sua bisavó. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou o Deus do povo de Guarulhos. Eu sou o Deus do povo de São Paulo. Eu sou o Deus do Luiz. Eu sou o Deus que fez os céus e a terra. Ô Senhor, que maravilha! E o Senhor quer o que de mim? Eu vim aqui, Moisés, para te falar duas coisas. Primeiro, eu quero que você saiba que eu ouvi as orações de Israel lá do Egito. Cada oração, cada lágrima, cada angústia eu ouvi, cada uma delas eu ouvi. E eu vim aqui, Moisés, para dizer a você que você foi escolhido para ser o meu servo, para ir ao Egito, porque eu vou tirar meu povo da escravidão e você vai ser o meu instrumento. E quando você chegar lá, diga para eles que eu ouvi a oração deles. E diga que você é o meu porta-voz. Bom, aí tem uma história que Moisés relutou para ir e tal, mas finalmente Moisés foi. E chegou lá, contou para eles, explicou para eles, falou: Deus apareceu para mim, falou comigo, e eu tenho uma notícia boa para vocês. Deus ouviu a oração de vocês, ouviu a nossa oração, e tal dia vocês vão sair do Egito. Resumindo, Deus usou Moisés e tirou Israel do Egito, da escravidão. A Bíblia diz que saíram da escravidão 600 mil homens. Quando contamos as mulheres e as crianças, nós chegamos a um número aproximado de 1,5 milhão de pessoas. 1,5 milhão de pessoas. É muita gente. Essa multidão. Quantos habitantes tem em Guarulhos? Israel, é o povo de Israel. É mais ou menos isso aí, né, pastor? Pastores? Mais ou menos isso aí. 1,5 milhão, uma cidade de Guarulhos inteira. Então Deus tirou Israel, essa multidão da escravidão, e Moisés era o líder. Vocês sabem que horas eles saíram da escravidão? Sabe, eu vou dar algumas sugestões para vocês. Vocês acham que eles saíram de manhã bem cedo, antes de nascer o sol para ganhar tempo? Acham que eles saíram no finalzinho da tarde, no pôr do sol, para sair meio escondido? Acham que saíram de noite? Você acha que saíram de manhã, de tarde ou de noite? Exatamente. Eles saíram à noite, de noite. Mas por que saíram de noite? Bom, tem algumas explicações, mas eu vou fazer, não uma explicação, vou fazer uma aplicação. Eles saíram à noite, irmãos. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A palavra noite, ela pode ser usada de várias formas. A palavra noite. Nesse caso, Deus tirou Israel no momento mais escuro da escravidão da vida deles. Ou seja, na hora que não havia mais como sobreviver, Deus foi lá e tirou Israel de lá. Sabe o que isso significa? Que às vezes a sua noite ainda não terminou. Ou a minha, ou a nossa. Alguns, quando a gente fala noite, estamos falando do sofrimento, das angústias, da escravidão, dos conflitos, dos problemas. Sabe aquela noite que não termina nunca? Você já passou a noite com febre? Já passou a noite com dor de cabeça? Já passou uma noite com enxaqueca? Já passou a noite com cólica? Já passou uma noite com dor em alguma parte do corpo? Ou noite que não acaba, não é, gente? Ou noitezinha que não termina. E aí você fala assim, vai começar o ano que vem, não acaba essa noite. Então a noite simboliza o momento mais difícil, né? Aquela noite, aquele momento mais escuro, mais complicado. E foi justamente na hora mais difícil de Israel que Deus tirou Israel da escravidão. Isso quer dizer, irmãos, que a grande noite das nossas lutas está terminando. E que Deus está tirando você e eu da escravidão espiritual. A noite saiu Israel, a multidão sai da escravidão. Maravilha, aleluia, glória a Deus. Sai da escravidão. E aí começa então a caminhar pelo deserto. Aí a Bíblia vai contando a história da caminhada pelo deserto. 40 anos no deserto. 40 anos. Eles passam por uma experiência, por outra experiência, um milagre aqui, um milagre acolá, um milagre atrás de outro milagre. E agora veja, passaram o Mar Vermelho, e aí depois que passaram, diz a Bíblia, após partir Israel do Mar Vermelho, diz a Bíblia, eles saíram para o deserto de Sur. Agora estou concentrando no texto que a gente leu.
chegaram ao deserto de Sur, caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Agora, gente, aqui entre nós, como é entre nós, tem que ser aqui, arena, aqui entre nós, 3 dias, aqui tem racionamento de água aqui? Fica 3 dias sem água? Ou é um dia sim, um dia não? É 2 por 1? 2 por 1, está melhor que Israel no deserto. 2 por 1, veja, irmãos, mas na verdade a gente sempre tem uma águazinha, né? Sempre tem. Agora imagina você com 1,5 milhão de pessoas, e esse 1,5 milhão tinha crianças, mulheres, homens, adultos, idosos, gente doente, gente que tinha feito um curativo, ok? Pessoas com vários problemas, caminhando num deserto. Não era Guarulhos, não, era um deserto. E claro, devia ter as pessoas com as deficiências, sem dúvida, devia ter, com certeza. E então, caminhar 3 dias no deserto e não achar água. Passar 1,5 milhão de pessoas sem água durante 3 dias, no deserto. Banho, nem pensar. Água mineral? Na geladeira? Nem pensar. Pensa comigo isso aí. É difícil, gente, muito difícil. E então caminharam 3 dias. A paciência já estava no limite. Já estava dando saudade de onde? Do Egito. Do Egito. E alguns dizem assim, bom, a gente não tem água aqui, mas pelo menos lá no Egito a gente era escravo, mas tinha água. Tinha uma comidazinha. Aqui não tem nem água. Então na hora que aperta, a pessoa esquece a fé e só lembra do estômago. É assim que funciona a vida. Aí, finalmente, depois de 3 dias, eles chegam no lugar e acham água. Acharam 12 fontes de águas. Que bênção! Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Como no deserto, 12 fontes de água? Aí eles chegaram e falaram assim, louvado seja Deus. Foram beber água. E na hora que pegaram o primeiro bocado de água, a água era horrível. Horrível. Não era água salgada, era amarga. Que coisa. Você sabe que louvar a Deus quando tudo vai bem é fácil, né? Dizer que Deus é maravilhoso quando tudo está bem é fácil. Eu quero ver louvar a Deus quando a água está amarga, quando o marido está amargo, quando a esposa está amarga. É ou não é? Quando a coisa está difícil. Por exemplo, essa noite nós vamos sair daqui. Mal ou bem a gente tem um lugarzinho para dormir, não é? Tem uma caminha esperando a gente lá. Mal ou bem você vai ter alguma coisa para comer, ou já comeu, né? Nós temos para onde ir essa noite. Aí Deus é maravilhoso, né? Olha que lugar confortável, ar-condicionado, um banco lindo desse, uma igreja linda dessa, um pastor abençoado aqui, que é da igreja, o pastor Júnior, não é verdade? Que coisa linda, nós estamos abençoados. Deus é lindo, não é lindo? É. Agora eu quero ver se tu perdeu o emprego, perder a família, perder a saúde, perder tudo. Você vai ver, eu perguntar para você se Deus continua sendo maravilhoso, né? Aí é difícil. Aí é difícil. Então Israel chega e acha água e diz assim, oh, aleluia, Deus é maravilhoso. Vai beber água? E Senhor, e aí? Deus deixou de ser maravilhoso. Entendeu? A água é amarga. Então nós somos assim. A gente oscila muito. Oscila demais. E agora a água é amarga. Fazer o quê? Aí o povo se vira contra Moisés. E murmura e fala assim, aí Moisés, tirou a gente do Egito? Aí, cadê a água? Cadê Deus? Cadê a bênção prometida? Então Moisés conversa com Deus. E Deus fala assim, Moisés, está vendo aquela árvore ali? A história da árvore. Está vendo aquela árvore ali? Sim, Senhor. Vai lá, pega aquela árvore, corta aquela árvore e coloca aquela árvore dentro da água. Moisés falou, sério, Senhor? Sério. Ok, está bem, coloca. E Moisés já nem duvidava mais, sabe por quê? Porque ele tinha tido outras experiências com Deus. Outras. Uma delas foi quando acabou a água em outro momento
e Moisés pediu água para Deus. Deus falou para ele: está vendo uma pedra? Tem uma pedra ali, vai lá e peça água para a pedra. Você pedir água para a pedra? Acho que não. Já imaginaram se nós orássemos e falássemos assim: Senhor, eu estou desempregado, dá para me arrumar um emprego? Deus fala assim: tranquilo, está vendo aquela parede ali? Você, sim, estou. Então fala com ela que ela vai te arrumar um emprego. Você faria isso? Resposta: não. Ninguém aqui faria isso, porque não é lógico, porque não é racional, porque não é inteligente. Nós achamos que somos inteligentes, nós achamos que estamos acima de certas pessoas ou de certos princípios. Tem gente que passa na rua e acha que nós somos ignorantes também. Mas igreja é para ignorante. Quem pensa um pouquinho não entra lá. As pessoas acham isso, pois é o contrário. É o contrário. Escuta isso. Está vendo aquela árvore, Moisés? Estou, Senhor. Pega a árvore e põe na água. Moisés falou: ok, é para já. Foi lá, pegou a árvore, cortou, tal, arrumou e botou a árvore dentro da água. Aí a água que era amarga ficou água doce. E o povo, Moisés falou: experimentem. Um foi lá e tomou e falou: uau, que água maravilhosa! Essa é a melhor água que eu já tomei na minha vida. O outro vai lá e toma: tá uma delícia. E todos beberam água, encheram suas garrafinhas, encheram seus cântaros, se alimentaram, se prepararam, se abasteceram para seguir a viagem. Bom, primeiro detalhe sobre isso aí: eram 12 fontes. A Bíblia diz que no Velho Testamento o povo de Deus foi dividido em 12 tribos. No Novo Testamento, 12 apóstolos. Na Nova Jerusalém haverá 12 portas. Esse número 12 aparece muito na Bíblia. Segundo detalhe: quando Deus pede para Moisés pegar uma árvore e colocar na água, Deus está chamando atenção não para o fato da árvore ser colocada na água em si, porque se você pegar um pedaço de pau e colocar na água, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Mas Deus estava querendo mostrar para Israel que a solução para a humanidade estaria no madeiro. No madeiro. Deus estava mostrando para Israel que a solução para a humanidade estava no madeiro. Por isso pediu para colocar uma árvore ali, um pedaço de pau, uma madeira lá dentro. Deus estava ensinando para Israel o plano da salvação, porque só tem uma pessoa que pode transformar o amargo em doce: só Jesus. E a mensagem de Deus para que isso aconteça está na cruz. E a cruz foi feita de uma árvore. A cruz foi confeccionada de uma árvore. Não é a cruz, a madeira, não é a madeira da cruz que salva, vocês sabem, mas a mensagem da cruz é que salva. Qual é a mensagem da cruz? É a mensagem de Jesus. Ela salva. Jesus salva. Quando Deus diz assim: pega a árvore e põe na água, Deus está fazendo o seguinte: o que muda a vida de uma pessoa, o que transforma o amargo em doce, é o madeiro, é a mensagem do madeiro, é a mensagem da cruz. Olhai para a cruz, olhai para Jesus, e será salvo tu e a tua casa. É o que diz a Bíblia. Então Deus estava mostrando, dando essa mensagem para Israel. E por que Deus deixou Israel chegar numa água amarga? Porque Deus queria ensinar para Israel que eles nunca deveriam esquecer os tempos amargos da escravidão. Nunca deveriam esquecer. Porque às vezes, quando você é abençoado, você esquece os tempos dificultosos que você viveu, que a gente viveu. A gente acaba esquecendo. E quando você esquece os momentos difíceis que passou, você deixa de louvar a Deus pelas bênçãos recebidas. Então Deus, quando eles chegaram para tomar água, beber, e a água era amarga, Deus estava dizendo o seguinte: não esqueça que vocês são escravos, e que vocês estão saindo da escravidão, e que eu estou num processo de libertação de vocês. Eu estou libertando vocês. Veja, irmãos, nem sempre sair do Egito significa que os problemas acabaram.
Nem sempre sair do Egito significa que está tudo resolvido. Às vezes você sai do Egito, mas o Egito não sai de você. Você sai da escravidão, mas as marcas da escravidão continuam. Por isso que no começo eu falei um pouco sobre a escravidão. Que a escravidão não deixa marcas apenas físicas. Deixa marcas emocionais, espirituais, culturais, familiares. É um negócio muito sério. Por que vocês acham que Deus fez Israel caminhar 40 anos no deserto? Deus queria preparar Israel, purificar Israel para entrar na terra prometida. Por que você acha que nós estamos caminhando nessa terra até hoje e Jesus não voltou ainda? Deus está preparando cada um de nós para Canaã celestial. Nós não estamos preparados. Nós não estamos prontos. Por isso Jesus não voltou ainda. Jesus não voltou ainda porque Ele não quer voltar. Ele quer voltar. Se dependesse só dele, já teria voltado. Mas se Jesus voltar hoje, por exemplo, muitos que estão aqui dentro vão perder a salvação. Então, por amor às pessoas, Ele ainda não veio. Ele virá na hora certa. E nós temos que nos preparar para isso. E preparar outras pessoas para isso. Quando Moisés estava com a água amarga e o povo reclamando, Deus falou assim: olhe para aquela árvore. Olhe para a árvore. Na Bíblia, a árvore, na Bíblia, é Cristo. Cristo é a videira. E na Bíblia, a cruz que Jesus morreu e foi crucificado nela, ela foi confeccionada justamente de uma árvore. Deus estava chamando a atenção para Jesus. Diz assim: a solução do problema de vocês está em Jesus. Então, pega a árvore e põe aqui. E Moisés pegou a árvore e colocou lá. E o milagre aconteceu. Onde está Jesus, onde Jesus está, estão os milagres. E o maior milagre é a conversão do coração de uma pessoa. Esse é o maior milagre. Então Israel se alimentou, bebeu água, se preparou e continuou a viagem. Meus irmãos, essa noite nós estamos aqui. Cada um de nós é pecador. Não estou falando que vocês estão fazendo coisa errada, não é isso. Estou dizendo que nós somos pecadores por natureza. É isso que eu estou dizendo. Eu e vocês somos pecadores. Alguns praticam coisas piores que as outras, mas praticando coisas ruins ou não, nós somos pecadores por natureza. É isso que eu estou dizendo. Nós somos maus por natureza, somos pecadores por natureza. Então, essa noite, Jesus está nos convidando a viver a experiência de Israel. Enquanto a gente vive aqui em Guarulhos, enquanto a gente vive aqui nesse país e nesse mundo, é como se estivéssemos no deserto. Ok? E talvez eu esteja pregando hoje aqui para alguém que está vivendo uma vida amarga. Talvez sua vida esteja amarga. Talvez sua família esteja vivendo momentos amargos. Talvez o seu casamento esteja passando por situações amargas. Talvez você mesmo, diz assim: pastor, o problema é comigo. Eu já me conheço. O problema é comigo mesmo. Ou então pode ser com alguém que você conheça. Eu quero dizer para você que o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele pode essa noite transformar você, transformar o seu coração, transformar o seu marido, a sua esposa, o seu casamento, a sua família, a sua vida, os seus pensamentos. Ele pode curar suas feridas, Ele pode tirar as manchas e as marcas que a escravidão deixou na sua vida. Sim, meus irmãos, as marcas emocionais, as marcas espirituais, as marcas físicas, as marcas que o demônio deixou na sua vida, Deus pode tirar isso essa noite. Ele pode fazer essa obra aqui, agora. É só você olhar para a cruz, olhar para o madeiro, e Deus fará essa obra. Nenhum de nós precisa voltar para casa amargo, sentindo-se pesado, sentindo-se mal, sentindo-se como que não valeu a pena ter vindo aqui hoje. Não, você vai voltar para casa hoje diferente, mais doce, mais amável, mais cristão, mais cristã, melhor do que você já era, mais abençoado do que você já era. Deus pode fazer isso no seu coração, na sua vida. Por isso, minhas irmãs e meus irmãos, meus convidados, os jovens também, ouçam atentamente isso. O nosso Deus tem poder para mudar um coração, para mudar uma pessoa.
A Bíblia diz que a conversão de uma pessoa e a salvação de uma pessoa é uma obra impossível aos homens. Ou seja, eu não posso mudar você, você não pode me mudar, eu não posso mudar meu marido ou minha esposa, você também não pode fazer isso, ninguém pode fazer isso, só Deus pode fazer isso. Por isso que Deus diz assim, isso é impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível. Deus pode fazer essa obra sim, Deus pode fazer essa obra sim, aqui, agora, nesta igreja. E eu gostaria que nós saíssemos daqui transformados, doces, abençoados, perdoados, leves, e que você chegasse na sua casa hoje e abraçasse a pessoa que ficou lá. Abraça a pessoa que ficou lá. Não sei quem está lá da sua família, mas abraça. Fala assim para a pessoa que ficou lá: eu te amo. Dá um abraço, dá um beijo. Mostra Jesus diferente, não só falando, mas fazendo. E as pessoas vão perceber que você está sendo transformada e transformado. Eu já vi Deus fazer coisas impressionantes. E eu termino contando essa história. Essa história aconteceu o ano passado, no mês de setembro. E a história que eu vou contar agora, eu ainda não conheço a pessoa. Não conheço pessoalmente. Conheço só por vídeo. É a história de um homem que estava assistindo a TV Novo Tempo. E esse homem, ele estava tão desesperado que ele planejou suicídio. Então ele comprou uma corda e amarrou no pescoço. E aí, antes de se enforcar, ele foi tomar o último resto de uísque. Tinha um pouco de uísque ainda. Ele foi tomar para ter coragem. Enquanto bebia o resto de uísque, ele ligou a televisão no Novo Tempo. Ele assistia a Novo Tempo. E naquele dia, bebendo o último dose de uísque, vendo o Novo Tempo. Só que quando ele ligou a TV, estava passando o Arena. Eu estava pregando. E quando ele ligou ali, a corda já estava amarrada aqui já. Imagina a cena. TV ligada, corda no pescoço, uísque na mão, suicídio aí. E quando ele liga a TV, eu estou falando essas palavras. Você que ligou a televisão agora, que está pensando em suicídio, não faça isso. Me dê 5 minutos. O homem ficou assim, estatalado. Ele olhou assim para a televisão e falou assim: não é possível, está falando comigo? E da TV eu disse: é com você mesmo, rapaz, que eu estou falando. Quem assiste o Arena? Quem assiste o Arena? Não é assim que funciona o Arena? É assim. E esse homem ficou impressionado. Impressionado. Uísque na mão, corda no pescoço, tudo pronto. E agora ele fica ouvindo essas palavras. Irmãos, isso não sou eu. Não é você. Isso é obra de Deus. Obra de Deus. Não é mérito para nenhum de nós, é para Deus o mérito. Porque é Deus que fez isso, não fui eu. E aí eu começo a pregar a palavra de Deus, nem sabia que isso não existia. Até hoje não conheço ele pessoalmente. E de repente ele assiste o resto do programa. E no final eu digo assim: agora levanta desse sofá. Levanta desse sofá. Vai levantar ou não vai? Vamos, levanta, rapaz. Desse sofá. E o homem com a corda no pescoço, ele levanta assim. E eu digo assim: vem. Chega mais perto. E o homem andando com a corda no pescoço. Eu falo: vem mais perto. E ele vem assim, com a corda no pescoço, com o uísque na mão. E mete a cara na tela. E eu faço a oração ali. E quando eu começo a orar, ele cai de joelhos. Ele ajoelhou. Imagina a cena: o homem de joelho com a corda no pescoço, uísque na mão, chorando e orando. Quer uma vida mais amarga do que essa? E quando terminou ali, esse homem levanta, tira a corda do pescoço, joga aquela garrafa fora e diz assim: eu vou para a igreja. Procurou a igreja, terminou de estudar a Bíblia e ele foi até a TV Novo Tempo e foi batizado no programa Anjos em Ação do ano passado, em setembro. Eu iria batizá-lo, mas eu estava em outro país, não pude estar lá.
Então o pastor Ivan Saraiva o batizou para mim. E ele foi batizado pelo pastor Ivan Saraiva. Amém, irmãos? Não é Deus que faz essas coisas? Aí ele gravou um vídeo e passou a história do novo dele e mandou o vídeo para mim. Então eu tenho a história dele, mas eu ainda não me encontrei com ele. Ainda quero encontrar com ele, para dar um abraço nele, para chorar junto com ele. Chorar de gratidão ao nosso Deus. Entendeu, irmãos? Fale, irmão. Diga, irmão. Sim, levante-se. Há 5 anos atrás, eu estava na igreja do Vila Galvão, que estava fazendo Parque Esperança. Vila Galvão, aqui perto. Isso. E eu estava sentada no banco lá atrás. E Deus falou no meu coração, eu falei que queria me batizar. Eu só falei assim, ele está bem. Aí eu fui na frente e me batizei. Para a glória de Cristo, aí eu fui na Deus. Oh, amém. Como é seu nome, irmão? Regiane. Você estava lá no Vila Galvão, naquele programa. Aí depois você só batizou todo mundo, eu fiz o apelo, né? E chamou. Não tem mais alguém que quer se pegar para Jesus. Eu não consegui ficar sentada. Aí Deus falou, vai, é só vez, é agora. E eu fui. E só deixa eu me batizar assim, permitiu. Graças a Deus, eu vim até hoje. É Regiane, seu nome? Então vem cá de novo, Regiane. Vem cá de novo, por favor. Já que você teve coragem de se levantar e contar esse testemunho, por gentileza, vem aqui ao meu lado. Enquanto ela vem aqui ao meu lado, eu quero convidar também a irmã Carmen. É Carmen? Falei certo? Um prazer rever. Claro, agora. Eu que agradeço. Deus seja louvado. Já conhece então a Carmen, que eu já dei um abraço nela. Agora você vai abraçá-la também.